Olá, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Padre Daniel Mary Ameokori. Eu sou missionário espiritano e trabalho aqui nessa paróquia de São Cristóvão, em Cabo Frio, junto com o Padre Nicolas. Somos missionários espiritanos e responsáveis da missão espiritana aqui na nossa paróquia. E trabalhamos aqui nessa paróquia com um povo bem comprometido na missão da igreja. E eu tenho aqui um casal, Cláudio e Patrícia, que eu deixo para eles se apresentarem para nós. Obrigado. O meu nome é Cláudio, participo aqui na paróquia e estou com a minha esposa aqui. Meu nome é Patrícia, sou casada com Cláudio. Nós temos 23 anos de matrimônio e 4 filhos. Pois bem, que bom que vocês conseguiram tirar esse tempo, tempinho para partilhar um pouquinho conosco, a experiência dessa sua vocação para a vida matrimonial. Inclusive hoje, que é o dia 28, o último domingo do mês de agosto, mês vocacional, vocês deram uma palestra hoje, sobre o tema de vocação, a vida consagrada, a vida matrimonial, desculpa. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre essa palestra de modo resumido? O que realmente é a vocação para a vida matrimonial, por favor? Bom, padre, como toda vocação, todo chamado, ele tem que nos causar alegria. Temos que estarmos alegres em nos colocarmos a serviço. E o chamado da vocação matrimonial, para a gente, é um despojar para colocar a nossa vida em prol de Deus para a sociedade. Nos casamos para fazer também os outros felizes. É isso. A vocação matrimonial, primeiramente, é para a gente fazer o outro feliz, Então, quando a gente faz o outro feliz, automaticamente a gente também se sente feliz. Então a gente se casou primeiramente, para realizar a vontade de Deus em nossa vida, porque depois de um tempo de acompanhamento, de namoro, nós chegamos ao matrimônio, então nessa intenção de fazer o outro feliz e realizar a vontade de Deus na vida da gente. Interessante, Obrigado por essas respostas lindas de vocês. E vocês têm uns 4 filhos, é isso mesmo? Por favor, os nomes dos filhos. Correto. A alegria de ter os filhos. Para a gente é uma grande alegria. Nós temos 4 filhos. Temos a Ana Clara, 21 anos, a Maria Luísa, com 16. E temos os gêmeos, o João Pedro e o Davi, com 15 anos. Que são crianças, jovens, adolescentes maravilhosos, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Inclusive, até hoje, eu não consigo distinguir entre os gêmeos ainda, Mas quem sabe mais para frente, o padre aqui vai conseguir distinguir entre João e Davi, É isso mesmo, mas são meninos maravilhosos, junto também, claro, com as meninas também, Ajudando bastante, trabalhando com os adolescentes aqui na paróquia e os jovens, Isso aí. Então, sabemos que na igreja, existem várias vocações. E quando se fala sobre vocação, tem muitas pessoas que pensam que a vocação é somente para ser padre, Mas sabemos que na igreja, de verdade, existem várias vocações. A vocação comum de todos os cristãos é a vocação a partir do nosso batismo, A vocação cristã, que é comum para todos os cristãos, católicos. E a partir daí também temos outras vocações dentro da igreja, como a vocação para a vida sacerdotal, a vocação para a vida religiosa ou a vida contemplativa, como monges ou monjas, ou também para uma congregação missionária, No caso da minha congregação, por exemplo, a congregação do Espírito Santo sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, não é? Então também tem vocação para a vida matrimonial. E temos vocação também na igreja, que é vocação laical, Vocação que é
para desenvolver um papel específico na igreja como catequista, inclusive hoje, né, é dia dos catequistas, né, para ser catequista, ou também coordenador, coordenadora de um grupo na igreja, trabalhar com os jovens é uma vocação também, vocês também fazem isso, e várias vocações dentro da igreja. Então vocês deram hoje, né, essa palestra sobre a vocação para a vida matrimonial. Gostaria de saber que como é viver essa vocação matrimonial no mundo tão cheio de incertezas. Como viver? Viver essa vocação matrimonial no mundo cheio de incerteza, para a gente é difícil, mas não é impossível, porque o primeiro passo é você se lançar nos braços de Deus, buscar em Deus respostas para essas incertezas, porque incerteza sempre teremos. É verdade. Mas é preciso que nós tenhamos o foco em Deus, em Jesus, porque Ele vai nos direcionar para aquilo que é certo. E para a gente ter como colocar até para as pessoas aquilo que é certo. Porque a vida matrimonial hoje em dia ela anda muito banalizada. Entendi. Então é preciso que nós tenhamos a certeza de fato daquilo que é certo na vida matrimonial. Tá certo. Muito bem. E o senhor Ben respondeu, né, a pergunta. E eu fiquei assim me perguntando aqui que quando foi para vocês, né, o momento que vocês perceberam que estavam prontos mesmo a exercer essa vocação linda, né, para a vida matrimonial? Quando foi isso? Então, a gente pronto a gente nunca tá, né, padre? A gente verdade, verdade. Começa, né? A gente se lança, como o Cláudio falou, né? Nós, no nosso caso, né, a gente já tinha uma vida de comunidade, que é uma coisa muito boa, né, de paróquia, na verdade de paróquias, né, a gente também participava de outra paróquia e a gente já tinha essa vida, né, em comunidade, depois a gente se conheceu e começou todo um caminho, né, e os padres com quem a gente participava, eles acompanhavam a gente. E num determinado momento a gente já estava trabalhando até em pastoral da família, estava dando ajudando no curso de noivos, porque o nosso envolvimento na paróquia já estava muito grande com a família. Ah, sim. E chegou uma hora que a gente via assim, que agora é a hora da gente dar um outro passo. Tá certo. Os padres acompanhando, né? Que é a hora do matrimônio. Tá então, mesmo na incerteza de muitas coisas materiais que nós não tínhamos, né? Mas nós nos lançamos, como o Cláudio falou, né? Começamos a traçar objetivos e começamos a trabalhar em prol deles e pedindo mesmo a Deus, trabalhando para isso, nós discernimos que estava na hora de começarmos uma família. Então, graças a Deus, demos nosso sim, né? E começamos todo um trabalho para a preparação do casamento. Que legal. Ótimo, obrigado, viu? Mas também agora podemos até perguntar a vocês, eu sei que também às vezes tem gente que não gosta de falar sobre desafios, né? Mas a gente tem que ver até desafios dos outros, alguns desafios dos outros, né? Para nos motivarem, né? Para corrigir certas coisas da nossa vida. Então, não sei se vocês querem falar para esses casais, talvez, ou jovens, namorados, né, que estão preparando, discernindo para se casar na igreja, né, mas estão com dúvidas para saber como superar desafios dentro da vida matrimonial, quando surgirem os meios de superar desafios que talvez vocês já aplicaram, que poderia ser útil também para um casal aqui, ou também um jovem ou uma jovem que está querendo casar na igreja. Por favor. É bem providencial essa pergunta, porque hoje de manhã na nossa colocação eu falei que se um atleta ele quer participar de uma maratona, Sim. ele tem que se preparar
para correr a maratona e não se prepara para correr 100 metros. Então essa preparação deve começar lá na tua família. Mesmo antes de ficar noivo, namorar, lá na sua família, no cotidiano, você já vai sendo obediente, fazendo as coisas do seu cotidiano, porque Deus já vai te preparando. Porque se lá na frente, quando eu me casar, se eu não tiver trazido comigo toda essa experiência de me abster de muitas coisas, quando eu casar não vai ser diferente. Eu não vou conseguir suportar as dificuldades da vida. Lá no meu trabalho, se eu não tivesse sido preparado para resistir às tentações, porque elas virão e vêm de fato, eu não conseguiria resistir a muitas coisas no trabalho. Verdade. Então é preciso ter uma preparação quanto a isso. E ela vai se dando no decorrer do dia a dia. Você vai buscando em Deus, vai buscando na sua família, vai vendo o exemplo dos seus pais, de pessoas sérias que caminham contigo e observando tudo aquilo que lhe será favorável para suportar as dificuldades da vida. Elas virão, mas se você tiver coragem de enfrentá-las, esperar em Deus as respostas, Ele vai te responder e vai te dar força para suportá-las. Isso aí. E o nosso Deus é tão maravilhoso, né? Que não nos deixa só, né? Ele sempre, né, caminha conosco. O Espírito Santo nos sustenta, né? No caminho até dentro dos desafios. Mas também fala para nós um pouquinho sobre as alegrias, né? As alegrias, né? É muito bom falar sobre as alegrias para a vida matrimonial. Alguns pontos, né? Razões de alegria para vocês como um casal, por favor? Então, para nós, assim, a maior alegria da gente hoje, né? É ter os nossos filhos, né? Então, assim, nada se compara a eles, nada. A gente hoje não se imagina mais sem eles, né? Eu sei que é até loucura, mas às vezes eu falo com eles assim, né? Entre nós, a gente conversando, e quando tem muita coisa da igreja, a gente está em época de trabalho, igual a gente estava nesse encontro, né? Porque eles estão em processo de descoberta, então é igual a alfabetização, né? A gente vai ficar a vida inteira, e a vocação a gente vai a vida inteira trabalhando, né? Sendo cuidado. E eu falo para eles assim, que eu fico tão feliz de ver, não pelo fato de eles estarem somente vindo à igreja, mas por eles se colocarem à disposição do outro, né? Porque a gente não vem para a igreja só para rezar, a gente vem para se colocar. A gente é feliz quando realiza o outro. Então, quando a gente vem para a igreja para ajudar o irmão, para ser um apoio e ser ajudado também, é a nossa realização. Então, para mim, para nós, né, uma das maiores, creio que a maior alegria nossa, primeira seja essa, da gente poder mesmo assim, meio a tanta dificuldade, em tanta situação que a gente passa no dia a dia, mas poder à noite sentar junto, rezar. Eu sei que, né, não é fácil. Tem dia que os horários da gente não se encaixam, mas quando a gente senta todo mundo para rezar à noite o rosário, às vezes cansado, cochilando. Mas rezando ainda? Mas isso ali aí. Rezando, né, fazendo o sacrifício de entregar o dia a Deus, para a gente é recompensa muito grande, né? E a certeza de que Deus está com a gente. Isso eles também falam. E outra coisa que também a gente fica muito... A gente às vezes até ri. Quando eles pedem alguma coisa pra gente, né? E a gente fala assim, primeira coisa, já pediu a Deus? Primeiro fala com Deus. Se Ele liberar, Ele vai dar o jeito. Então, a gente sempre fala isso porque a gente quer que eles entendam que a gente não leva... Ensinando os filhos, né? Primeiramente a Deus. Deixar Deus no primeiro lugar. Isso porque aí. Às vezes a gente é pai e mãe, acha que os filhos são nossos. Não são de Deus. A gente cria para Deus, não é para o mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas a gente cria para Deus. Então, sempre eu falo para eles, olha, primeiramente, peçam a Deus, conversem com Deus. E se Deus permitir, aí às vezes eles querem algumas coisas que para a gente às vezes é desafiador também. Eu falo, olha, eu vou perguntar para Deus se é para vocês fazerem isso. Mamãe, vamos primeiro ver se Deus vai permitir. Não que eu seja melhor do que ninguém, meu filho, mas vamos ver se é uma coisa que realmente que Deus quer. Né? Às vezes eles ficam meio assim, mas depois é engraçado que normalmente Deus até os convence. Isso aí, olha só. E acabando obedecendo também, né, os pais, né, em tudo isso. E agora tem uma curiosidade minha, né? Porque desde que eu assumi essa paróquia como pároco, trabalhando junto com o Padre Nicolas, né, nós dois aqui trabalhando com vocês, e eu vim percebendo, né, e tem certos casais aqui que são muito comprometidos com
o trabalho da igreja. E vocês são um dos casais. Não é elogio assim vazio, mas é verdade. Vocês dão seu tempo muito bem para o trabalho da igreja, né, acompanhando, né, os jovens. Né, vocês são o casal coordenador do MED. Né, MED simboliza, significa Movimento Eucarístico Jovem, né, o grupo de jovens da nossa paróquia aqui. Então a pergunta é a seguinte: como vocês conseguem conjugar, conciliar o trabalho de vocês, porque vocês dois trabalham, né? Como vocês conseguem conciliar o trabalho de vocês com o cuidado dos filhos e com o trabalho da igreja? Bom, Padre Daniel, é algo difícil. Mais uma vez eu falo que não é impossível. Às vezes nos é custoso. É meio cansativo, né? Porque a messe é grande, mas falta operários. As pessoas só querem cuidar dos filhos, cuidar da casa, ter uma boa casa, ter um bom carro. É errado? Não é errado. E não querem se preocupar com as coisas da igreja. Quando nós nos casamos, o nosso propósito desde o namoro era: assim que nós nos casarmos, a gente vai se dedicar às obras de Deus, ter mais tempo para nos colocarmos para servir a Deus. E tudo que nós tivermos será em prol de Deus, em prol da igreja, em prol de Jesus que está no outro. Então, a gente foi colocando, trazendo para a nossa vida esse objetivo de querer nos colocarmos a cada momento, mesmo na dificuldade do tempo, fazer aquilo que Deus quer, nos colocar a serviço. Seria bom que mais pessoas se dedicassem ao trabalho, se colocassem para trabalhar, viesse à igreja se oferecesse: Padre Daniel, eu estou aqui, o que posso fazer a serviço da igreja? Seria menos penoso para muitos casais que não têm tempo, assim como a gente. Isso. Mas mesmo sem ter tempo, a gente se coloca a serviço de Deus porque é preciso evangelizar. Tá certo. Evangelizar é sempre preciso, né? Então acrescenta alguma coisa ali. Quando a gente casou, né, assim que as crianças começaram a nascer, também o nosso combinado foi não deixar filho em casa sozinho. Porque pra gente, né, vir para a igreja e o filho ficar, pra gente não significava muita coisa. Entendi. Porque a gente não estava em busca de cargo, a gente estava em busca de santidade. Isso aí. Então vir para a igreja, ficar na igreja e os filhos em casa vendo outras coisas, não era do nosso interesse. Então, quando eles estavam muito pequenos, eu tive que diminuir um pouco, né, o nosso trabalho na igreja. O Cláudio ficou mais tempo, depois também acabou tendo que dar uma parada, que era MESC, né? Porque os 4 vieram logo, a primeira e depois os 3, né? Então nós tivemos que dar uma diminuída nas coisas da igreja. Entendi. E depois nós retornamos, mas assim, sempre, tanto que o Cláudio participa mais do que eu, porque semana de prova, coisa mais complicada, eu fico porque para eles não ficarem sozinhos. Porque hoje são adolescentes, mas precisam também de atenção, tá certo, entendeu? Tá certo. Então, e a gente opta por acompanhá-los. Isso aí. É só para frisar, Padre Daniel, é necessário que haja um consenso. Tá certo. Diálogo, né? Um diálogo entre o casal, né? Como ela falou, eu tive que me abdicar, deixei tudo para poder, com o meu primeiro chamado, vida matrimonial. Então, a minha primeira igreja é a minha igreja doméstica. Tá certo, tá certo. Então é preciso que haja um diálogo para que ambas as partes saiam ganhando. Tá certo, compreendo. Tá certo. Então, eu agradeço imensamente, né, a presença de vocês. Mas antes de liberarem vocês, né, 2, né, e vocês gostariam de falar para nós, ou quem sabe, né, um jovem ou uma jovem que está nos assistindo agora, sobre alguma coisa, um conselho que poderia ajudar uma menina, um menino a ser uma boa mãe ou um bom pai. Sim. Então, a gente aqui está falando para os cristãos, né? Isso. Então, a primeira coisa para a gente é buscar Deus, né? Se você... às vezes a gente não tem tempo de rezar um rosário, às vezes a gente não tem muito tempo de ficar em oração ali,
mas dá para a gente fazer nossas atividades, né? Sempre em comunhão com Deus. Então, primeira coisa é buscar Deus. Busquem a Deus na Santa Missa, principalmente, diariamente, na sua intimidade com Deus. Deus está sempre presente na nossa vida e Ele fala assim, através de tudo, como Ele pode usar, o que Ele pode usar, Ele tenta se comunicar com a gente. Então, primeira coisa, busque a Deus. Quando vocês começarem a namorar, busquem um acompanhamento com um padre, de preferência, mas se não puder, alguém que o padre indique para acompanhar. Porque o namoro é uma fase muito gostosa, porém tem que ser muito bem vivida. Se a gente queimar etapas do namoro, né, entrar numa vida antes, não dá certo. Então, procurem alguém que possa dar um acompanhamento para vocês. E as coisas do mundo, elas são necessárias, né? Muitas coisas, casa, hoje em dia carro, mas elas não podem ser tudo, elas não podem ficar acima da nossa vocação. Então, que vocês possam mesmo, né, pedir a Deus sabedoria, mas que tentem estar sempre na presença de Deus. Isso é primordial, porque muitas vezes a gente hoje passa por situações, né, e vive a palavra de Deus que a gente ouviu. Muitas vezes a gente não consegue rezar. Muitas noites as nossas orações serão lágrimas, né? A gente não consegue rezar o rosário, mas a gente está ali com Deus. Então, busque a Deus enquanto se pode achar a palavra de Deus. Porque existem fases da nossa vida que não tem como a gente estar ali diante todos os dias na igreja servindo, mas se você plantar a semente, ela vai dar fruto. Então, busque a Deus primeiramente e Ele vai fazendo tudo. Deus no primeiro lugar, né? Como fala Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque a Deus no primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, né? É isso? Fala para nós, por favor. Eu gostaria de falar que toda vocação, todo chamado a uma vida de santidade só é para nos causar alegria. Deus não quer a tristeza, a tua tristeza. Ele não quer a tua tristeza. Ele veio para nos dar alegria, a tristeza faz parte da vida, mas Jesus é a nossa alegria. Então, em meio às dificuldades do dia, busque nele a resposta, porque o chamado à santidade, as vocações, só existem para que nós sejamos felizes. Então, busque. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu tenho plena certeza que Jesus é o único que poderá te dar alegria e solucionar todos os seus problemas. Isso aí. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só por Ele que a gente consegue, né, superar as dificuldades da nossa vida. Inclusive também Ele nos fala, vinde a mim, né, todos vocês que estão sobrecarregados sobre o peso, né, que estão sob o peso dos vossos fardos, e eu aliviarei as vossas dores, né. Então, agradeço imensamente, né, esse casal lindo aqui, Cláudio e Patrícia, né, por esse tempo, né, de partilhar um pouquinho conosco, né, sobre a sua vocação para a vida matrimonial, né, a sua vida matrimonial aqui conosco. Então, muito obrigado, nosso irmão, nossa irmã, que nos acompanhe até esse ponto. E que Deus abençoe o Senhor, abençoe também a senhora, abençoe também essa jovem menino ou menina que nos acompanhe. Curte os nossos vídeos nas várias redes sociais da nossa paróquia e você pode ficar sempre dentro dos assuntos que estamos, né, disseminando, né, nesse tempo, né, esse mês vocacional, e mais para frente, o mês que vem, né, mês da Bíblia, né, mês da Bíblia, Sagrada Escritura, onde também vamos voltar também com mais vídeos assim para motivar as pessoas a aproximarem mais a Jesus, aproximarem a igreja, abraçar o trabalho da igreja, a missão da igreja, igual esse casal aqui estão fazendo, conciliando bem com o trabalho da família, da profissão deles, também trabalhando na igreja. Então, que Deus abençoe você, nosso irmão, nossa irmã, e que tenha cada uma tarde abençoada. Tchau.